Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. O que você tem falado para as pessoas sobre a volta de Jesus? Será que você tem preparado o caminho para ele? Como assim, pastor? Preparar o caminho para ele? O profeta Isaías uma vez profetizou sobre João Batista que iria pregar antes da chegada de Jesus, preparando o caminho para ele, falando sobre o Messias, o Salvador. Essa profecia se cumpriu, mas pergunto, será que essa profecia se referia apenas à primeira vinda de Jesus? Vamos analisar as Escrituras. Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Se pararmos para refletir sobre este versículo, não diz que era somente para a primeira vinda de Jesus, diz, preparem o caminho do Senhor. Então, a nossa missão é, quando digo nossa, falo a Igreja de Cristo, é sim preparar as pessoas para a segunda volta de Jesus. Sendo que a primeira foi para a salvação. Jesus veio aqui em forma de homem e se ofereceu como sacrifício vivo por nós. Já a segunda vinda será para julgar as nações. Ele irá separar os seus, derrotará o mal e estabelecerá o seu reino eterno. Você deve estar pensando, mas por que a igreja tem que preparar o caminho para a segunda volta de Jesus? Porque muitos ainda necessitam ouvir o chamado de Deus. Muitos ainda precisam ouvir sobre a volta de Jesus. Sabemos que nem todos acreditam e nem todos querem ouvir, mas a nossa missão não é desistir, é permanecer firme e fiel até o fim. Tem pessoas que falamos com ela sobre a volta de Jesus e tudo o que tem acontecido no mundo. Ela ouve, ela até presta atenção, mas lá no fundo, lá no seu interior, diz assim, acho que isso é tudo coisa de crente, coisa de maluco. Pessoas que serão arrebatadas, pessoas que ficarão na terra sob o domínio do diabo. Dúvidas e mais dúvidas surgem na cabeça de todas as pessoas, por isso precisamos estar dispostos a pregar para eles. O ID de Jesus fala exatamente sobre preparar o caminho para a segunda volta dele. Ele nos manda pregar para todos que não o conhecem e até para aqueles que dizem conhecer, para que no dia da sua segunda volta eles estejam preparados. Hoje, a igreja deveria ser essa voz, mas será que ela está pregando a verdade ou apenas mensagens confortáveis? Há muitos púlpitos cheios de música, motivação, mas vazios de arrependimento e santidade. Sabe o que parece? Que os pregadores modernos são verdadeiros coaches. São conhecedores até da palavra, mas são motivadores emocionais. Querem mais mexer com as emoções das pessoas falando palavras bonitas do que pregar o verdadeiro evangelho. São pastores motivacionais. Tipo, não pare, você pode, você vai conseguir, não desista, Deus está contigo. Aí pregam um versículo isolado da Bíblia e falam o tempo todo frases que colocam a pessoa com a autoestima lá em cima. Só que o evangelho não é autoestima. O evangelho é salvação, cura e libertação. Tem muitas igrejas pregando somente aquilo que as pessoas querem ouvir. Igrejas em que não há pregação exortando o povo sobre práticas erradas como a prostituição, bebedeiras, idolatria, murmuração, a falta de amor pelo próximo. Tudo aquilo que as afasta do Senhor está deixando de ser pregado. A pregação é sempre motivacional. Mas, pastor, é errado pregar motivando? Não, claro que não. Claro que não é errado. Até porque todos precisam de motivação, mas precisam também de fé, sabedoria e o temor de Deus. De nada adianta uma igreja motivada, mas despreparada. Uma igreja que ora, mas as suas orações não fazem efeito diante do Senhor. São as igrejas mornas em que Deus fala em Apocalipse que está a ponto de vomitar de sua boca. Igrejas que buscam apenas membros e não pessoas salvas. Igreja sem poder e sem fogo de Deus. Sabe o que acontece com esse tipo de igreja? Cresce, mas não tem unção. E o diabo brinca de manipular as pessoas dentro delas. Se não há fogo de Deus, o diabo e seus demônios se infiltram
e destrói tudo que está lá. Destrói. Você pode estar perguntando, mas por que é necessário que a gente pregue, já que existe a igreja? Porque ainda há desertos. Os desertos são os lugares onde a palavra ainda não chegou. Por exemplo, se a sua casa ainda tem pessoas que precisam se converter, a sua casa faz parte do deserto. A voz é necessária porque o mundo está no deserto. O deserto representa a sequidão espiritual e moral da humanidade. Na época de João, o povo estava sob o domínio de uma religião morta e opressão romana. Hoje, o mundo está em um deserto moral, cheio de relativismo, pecado, normalizado, onde tudo é normal, e fé superficial. O mundo está no deserto, mas a igreja também está virando um deserto quando troca a verdade pela popularidade. Igrejas querendo somente crescer, crescer e crescer, colocando metas em relação a dinheiro. As igrejas estão esquecendo de preparar o caminho para a volta de Jesus. Preparar o caminho é remover os obstáculos para que o rei venha. Pecado, orgulho, falsos ensinos. Muitos líderes hoje estão alisando o terreno para que as pessoas fiquem confortáveis no pecado e não para que Cristo reine. Essa é a mais pura verdade. Estão preparando palavras que mantenham as pessoas dentro das igrejas e não palavras que preparem elas para a volta do Salvador. O chamado da igreja é para endireitar e não para distorcer a palavra. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Esse é o chamado. Chamado para a retidão. João Batista denunciava adultério, corrupção e hipocrisia religiosa. Hoje, há igrejas que distorcem o evangelho para encaixar em agendas políticas, ideologias ou tendências culturais, em vez de endireitar vidas pela palavra. A profecia não é só sobre João Batista, é um chamado para qualquer geração que viva antes da vinda do Senhor. Se a igreja não for a voz, o mundo será. E quando o mundo prega, ele prepara o caminho para o anticristo, não para Jesus. João pregava em um deserto, sem recursos, sem púlpitos, caixa de som, telão ou banda de louvores, e fez aquilo o que era para ser feito. Você tem a oportunidade de fazer o melhor para Deus, então faça. Seja na igreja ou fora dela, prepare o caminho para a volta do Senhor. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar que existem muitas igrejas distorcendo a sua palavra e pregando somente coisas que as pessoas querem ouvir. Coisas que as pessoas estão querendo ser motivacionadas, somente isso. As igrejas estão mexendo somente com a emoção e estão esquecendo de preparar o caminho para a volta do Senhor. O Senhor vai voltar e está mais perto do que pensamos. E muitas pessoas ainda estão brincando com o evangelho do Senhor. Pai, que essa mensagem toque no coração de muitos líderes de igreja. Que essa mensagem chegue a líderes de igreja. Pessoas que vão ouvir essa mensagem, levem até os seus líderes, Senhor, para que elas possam ouvir e verdadeiramente possam se curar. E quando eu digo se curar, é se curar do mundo. Pessoas que verdadeiramente estão vivendo somente o mundo e estão esquecendo de viver a palavra do Senhor. Pai, nós não queremos que a igreja se torne fria nem morna. Nós queremos uma igreja quente, cheia de fogo. Uma igreja em que verdadeiramente as pessoas preguem a verdade, preguem a palavra e as pessoas saiam cheias de poder da igreja, cheias de fé e possam lutar contra o diabo e seus demônios. Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, que essa mensagem mude o coração de muitas pessoas e que elas possam verdadeiramente buscar o fogo do Senhor. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.